Capitalismo, socialismo. Olha, são duas palavras que com certeza definem o nosso mundo, né? Elas alimentam debates acalorados e moldam praticamente tudo, desde o preço do nosso cafezinho até o futuro das nossas sociedades. Mas o que elas realmente significam? Bora entender isso direito? A gente ouve essas palavras o tempo todo, né? Muitas vezes elas são jogadas de um lado para o outro como rótulos, ou até como armas em discussões políticas. Mas, se a gente tirar toda essa retórica da frente, qual é a diferença real na essência delas? A resposta, olha, vai muito além de uma simples definição de dicionário. E desvendar essa complexidade é fundamental para a gente entender o mundo ao nosso redor. Porque, no fundo, essa discussão não é só sobre dinheiro. É um debate sobre duas maneiras bem diferentes de enxergar o mundo. Quem deveria ser dono das ferramentas que criam a riqueza? Qual é o propósito do trabalho? E qual é o equilíbrio certo entre a liberdade de cada um e o bem-estar de todo mundo? Bom, vamos começar com um sistema que impulsionou grande parte do mundo como a gente conhece hoje, o capitalismo. Para a gente sacar o que ele é de verdade, a gente precisa ir na raiz, na definição central dele. E aqui, ó, tá o pulo do gato. As palavras-chave são propriedade privada e lucro. Isso quer dizer que pessoas ou empresas, e não o Estado, são donos dos meios de produção, como as fábricas, as terras, a tecnologia, e o objetivo principal de tudo isso, gerar lucro. Simples assim. Então, como é que isso tudo se encaixa na prática? Pensa assim, o capital é investido por esses donos privados, o que movimenta as fábricas e a produção. A maioria das pessoas entra nesse ciclo trabalhando nessas empresas em troca de um salário. E no fim das contas, os produtos e serviços são trocados no mercado, guiados pela competição e pela nossa escolha, que idealmente é voluntária. É como uma grande engrenagem, sabe? E o que faz ela gerar? A busca pelo lucro. E quem defende o capitalismo geralmente joga um número na mesa que é, olha, impressionante. Durante o período em que ele se espalhou pelo mundo, a economia global cresceu 50 vezes. É um dado que faz a gente parar para pensar, né? Mostra a capacidade do sistema de gerar riqueza e impulsionar a produtividade numa escala gigantesca. Ok, mas essa riqueza toda foi para a mão de quem? E é essa pergunta que abre a porta para outra grande filosofia, o socialismo. E é aqui que a conversa fica um pouco mais complexa. Porque, diferente do capitalismo, o socialismo não é uma coisa só, mas sim uma família inteira de ideias. A definição principal já mostra um contraste gritante. Lembra que a gente falou de propriedade privada? Pois é, o socialismo troca isso por propriedade social. A ideia central é que os recursos que criam a riqueza, as fábricas, a tecnologia, a terra, deveriam ser de todo mundo, controlados pela comunidade e não por indivíduos buscando o próprio lucro. E aqui está o ponto mais importante de todos. Achar que socialismo é uma coisa só é o maior erro que a gente pode cometer. É como uma árvore com muitos galhos diferentes. É um espectro de ideias, e cada uma delas tem um caminho diferente para tentar chegar nessa tal de propriedade social. E olha, a variedade é enorme. De um lado do campo, você tem a sociodemocracia, que não quer acabar com o mercado, mas usa impostos altos para bancar serviços públicos fortes para todo mundo. Lá no outro extremo está o comunismo, que historicamente buscou acabar de vez com a propriedade privada e ter o controle total da economia pelo Estado. E no meio disso tudo, nossa, tem um monte de outras visões, cada uma com uma resposta diferente para a pergunta de como essa propriedade social deveria funcionar na prática. Ok, definições na mesa. Agora vamos pro grande debate. Quais são os pontos fortes e as fraquezas de cada um desses sistemas? Olhando para o capitalismo, os argumentos a favor são bem claros, né? A busca pelo lucro incentiva a inovação, o crescimento, e isso acaba gerando prosperidade. A competição faz com que a gente tenha produtos melhores e mais baratos. Mas como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. Os críticos dizem que essa mesma busca pelo lucro pode levar à concentração de poder e riqueza na mão de poucos, a uma desigualdade enorme e a ignorar os custos sociais e ambientais. E é justamente para tentar resolver esses problemas que o socialismo entra em cena. A filosofia central, como a gente vê de novo aqui, é que se a gente colocar os meios de produção sob propriedade de todos, o objetivo da economia muda. Em vez de lucro para poucos, o foco passa a ser o bem-estar de todo mundo. A ideia é usar o poder da produção para combater a desigualdade e a exploração de frente. Só que toda essa teoria, na hora do vamos ver, encontra um mundo real que é bem mais bagunçado. Porque, no mundo de verdade, a fronteira entre capitalismo e socialismo é bem mais embaçada do que os livros tentam nos ensinar. E essa talvez seja a chave para entender o mundo como ele é hoje.
Quase nenhum país é 100% capitalista ou 100% socialista. O que a gente vê na prática é uma grande mistura onde elementos dos dois sistemas se juntam para criar uma coisa nova, a tal da economia mista. É só olhar para o nosso dia a dia. A gente vai na padaria da esquina, que é uma empresa privada, e só motor capitalista funcionando. Mas a gente também usa o transporte público, anda em parques mantidos pela prefeitura e provavelmente estudou em escolas públicas e os hospitais do governo. Isso já tem um pezinho no social. Uma economia mista tenta pegar o melhor dos dois mundos, usar o dinamismo do mercado para criar riqueza e, ao mesmo tempo, ter o Estado por perto para garantir serviços essenciais e aparar as arestas mais duras do capitalismo. Então, para onde vai esse cabo de guerra de ideias? Bom, o debate está longe, mas muito longe de acabar. Até porque os próprios sistemas não param de mudar. E essa é a pergunta que define a nossa época. Desafios gigantescos como as mudanças no clima e a desigualdade que não para de crescer estão forçando todo mundo a repensar essa mistura. A resposta para o futuro provavelmente não vai ser capitalismo ou socialismo puros, mas alguma combinação nova que a gente ainda está tentando inventar. A única certeza é que as linhas entre esses dois mundos vão continuar a se embaralhar. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.